Uma semana decisiva para esclarecer a morte da família de policiais militares em São Paulo. A polícia já concluiu que o garoto de 13 anos, filho do casal de PMs, matou todos e depois se suicidou. Veja agora como a investigação chegou às conclusões que devem ser divulgadas em poucos dias. Um adolescente de aparência tranquila, tímido na relação com os adultos, falante e decidido entre os colegas da escola, fã de jogos violentos. Um líder nato, que apesar da saúde frágil, sabia atirar e dirigir. É esse o perfil do assassino de apenas 13 anos que a polícia já traçou e deve apresentar nos próximos dias. O Domingo Espetacular refez o trajeto de Marcelo Pesseguini nas últimas horas de vida. Um roteiro registrado em vídeo que, junto com os depoimentos e os laudos científicos, deve comprovar. Marcelinho matou a família, foi à escola e depois se suicidou. A distância entre a casa da família Pesseguini e a escola é de cerca de 5 quilômetros. À 1h15 da manhã, as câmeras de segurança próximas à escola registram o carro passando por aquele obstáculo. O garoto estaciona o carro neste local, cerca de 150 metros da escola. Ele aciona o freio, dá uma pequena ré e estaciona. E fica dentro do carro durante toda a madrugada. Arles Gonçalves Júnior é presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB e acompanhou a maioria dos depoimentos do caso. Segundo ele, a polícia já comprovou. Marcelinho estava sozinho dentro do carro. O pirueiro, que durante 7 anos o buscava, quando chegou na escola, viu o Marcelinho lá. E ele tinha acabado de chegar. Ele sai e vê o carro da Andréia. E ele passa ao lado do carro da Andréia e constata que não tem ninguém dentro do carro. E o Marcelinho tinha acabado de descer do carro, coisa de minutos. Às 6h23 da manhã, Marcelo sai do carro, trava a porta, atravessa esta rua, que é a rua da escola, vem para a calçada, tudo com muita tranquilidade. Aparentemente, ele estava bem calmo naquele momento. Caminha e dá para ver pelas câmeras de segurança que ele leva a mochila nas costas. Ele segue e vai até a escola, que fica logo abaixo. Ele teria confirmado aos amigos o assassinato, o crime? Na manhã da segunda-feira, ele conversa com um amigo ao chegar na escola. Na realidade, o amigo entra na sala de aula, o Marcelinho já estava na sala, e ele conversa com esse amigo e confessa ao amigo que havia matado os pais. Uma confissão difícil de acreditar. Encarada pelo amigo como fantasia. Ele, no momento, não acreditou. As crianças todas não acreditavam que isso que ele falou algumas vezes, que faria, fosse verdade e ele realmente iria fazer. Às 11h30 da manhã, Marcelo e 2 amigos saem da escola. As câmeras registram. Ele é o que está de capuz. Neste local, os amigos se separam. Os 2 coleguinhas de Marcelo seguem por essa calçada. Ele atravessa a rua e volta para dentro do carro. Segundo a investigação, Marcelo chegou a oferecer carona para os amigos. Mostrou que estava de carro, mas os colegas recusaram a oferta. O garoto passou 10 minutos dentro do carro. O que ele fez exatamente ainda é um mistério. Mas a polícia acredita que Marcelinho teve dificuldade para tirar o carro da vaga. 10 minutos depois, Marcelinho sai do carro e volta para o colégio. Ele caminha pela calçada e leva a mochila novamente. As câmeras de segurança mostram que algo está incomodando Marcelo na cintura, porque ele ajeita a blusa. Algo estava ali. E isso acontece mais do que uma vez. Seria uma arma? A imagem divide as opiniões.
se nós compararmos a altura dele, a altura suposta dele, em torno de 1,50 m, 1,60 m, com a dimensão dele segurando o objeto, parece uma dimensão compatível com uma carteira ou um smartphone. É um movimento típico de quem está armado, é puxar a arma para cá, para você encaixar, e com a ponta do dedo você puxar ela para cima para acomodar no corpo. Quase meio-dia. Aquela câmera de segurança registra o exato momento em que um carro preto sai deste estacionamento que fica ao lado da escola. Marcelo pede uma carona para um colega e o pai dele. Ele desce do carro preto, entra no carro da mãe, pega alguma coisa, volta para o carro preto e todos seguem para o endereço da família Pesseguini. A polícia acredita que nessa hora Marcelinho pegou o controle remoto do portão de casa que estaria dentro do carro. Essa é a última imagem dele com vida. Horas depois, o cenário do crime seria revelado. 5 pessoas mortas. O pai e a mãe, policiais militares, a avó e a tia-avó, além de Marcelinho. Os peritos da Polícia Civil trabalham em vários laudos para demonstrar de forma científica o que aconteceu dentro da casa. Alguns já estão concluídos. Os principais são laudo de balística, para determinar a arma e a trajetória dos tiros. Residuográfico, para encontrar fragmentos dos disparos. Concentração de potássio, para determinar a hora das mortes. E exames toxicológicos, para descobrir se as vítimas foram dopadas. Os peritos fizeram testes com as armas e confirmaram que os vizinhos ouviram os disparos na noite do crime. Quem teria sido morto primeiro? O pai teria sido morto primeiro e quantos segundos depois a mãe? A mãe foi praticamente 6 segundos depois. São 2 tiros sequenciais. Um detalhe intrigante. As paredes do quarto da avó e da tia-avó teriam sido lavadas para esconder as manchas de sangue. O computador da família Pesseguini também é considerado peça-chave nesse quebra-cabeça. A polícia espera saber, por exemplo, se Marcelinho pesquisou ou não maneiras de dopar os pais. Segundo familiares, ele sempre foi um menino amável, carinhoso. Mas os depoimentos ouvidos pela polícia esta semana revelaram uma face obscura do adolescente. Para os amigos, Marcelo dizia que se sentia uma pessoa solitária. Em um certo momento teria dito orgulhoso: "Hoje meu pai matou 2 bandidos." Outro colega disse também à polícia que Marcelinho já havia tentado matar a avó com uma flecha. Há alguns meses atrás, ele atira uma flecha na avó. A impressão que se tem é que foi uma brincadeira e ele ficou de castigo. No dia do crime, o mesmo colega notou que Marcelo chegou cabisbaixo. Esse colega perguntou sobre a avó em tom de brincadeira. A resposta foi surpreendente. E o amiguinho fala pra ele, você tá de castigo novamente? Você tentou matar sua avó? Uma brincadeira. E ele responde, desta vez eu consegui. Marcelinho gostava de videogames violentos. Era fã de um personagem que comandava um grupo de assassinos profissionais. Inspirado na ficção, ele e mais 4 amigos de escola criaram um grupo chamado Os Mercenários. O Marcelinho era um líder natural com relação aos amigos. Eles faziam brincadeiras com relação ao jogo, e o jogo é um jogo de mercenários. A ideia de Marcelinho era reunir o grupo depois dos assassinatos e fugir. Na segunda-feira ele convidou vários deles para fugir com ele, e nenhum aceitou, mas ele convidou.
A polícia também vai pedir o parecer de um especialista para traçar o perfil psicológico de Marcelo Pesseguini. O escolhido foi o psiquiatra Guido Palomba. Mesmo sem ter ainda os laudos e depoimentos, Guido Palomba diz que já é possível traçar um perfil do suposto assassino. Existem dois fatores já básicos que eles dão subsídio a uma possível anormalidade mental. O que não se sabe é o que ele tinha, mas que tinha. Quais são esses dois fatores? Primeiro, a frieza com que ele se porta depois de ter assassinado os familiares. E o segundo ponto é que ele se suicida. Nenhum suicida é normal mentalmente, porque o suicídio é voltar-se contra o próprio instinto de preservação. Guido Palomba lembra que casos como esses são menos raros do que se imagina. Em 1985, por exemplo, Roberto Agostinho Pelkert, na época com 18 anos, matou a tiros e facadas a mãe, o pai e os 3 irmãos após uma discussão por conta do som alto. O crime chocou o Brasil e virou manchete dos principais jornais. O assassino está preso até hoje em um manicômio judiciário. Quanto a Marcelo Pesseguini, Guido Palomba começa a desenhar o que pode ter acontecido no dia 5 de agosto. Num estado de estreitamento de consciência, praticou o delito. Pegou o carro, dentro do carro, dormiu, que também é possível, dentro de um estado psicopatológico que eu penso que ele tinha. Levanta como se nada tivesse acontecido de fato. Como se aquilo fosse, no máximo, na cabeça dele, um filme que ele assistiu. Não um filme que ele participou como ator-autor. E aí ele vai na aula, conversa, ninguém praticamente descobre nada. Ainda num estado de possível estreitamento de consciência. Quando ele chega em casa, a consciência se abre novamente. Aí ele percebe de fato o que aconteceu, aquilo que estava um pouco obnubilado na cabeça dele, volta à cena real. Então ele se mata. O psiquiatra diz que, além do distúrbio mental, outros fatores teriam levado Marcelo a praticar o crime. Marcelinho era um adolescente, filho de militares, portador de uma doença incurável, tomava remédios de uso contínuo e se divertia com jogos violentos. Nenhuma dessas condições, isoladamente, levaria ao crime. Mas a combinação delas, sim. Resta saber qual foi o estopim. Como Marcelo está morto, dificilmente saberemos. Pode ter sido, sabe o quê? Uma bronca. Pode ter sido uma repreensão, um castigo, que isto fez com que o gatilho fosse disparado naquele revólver que já estava com o cão armado. Isso mostra por que ele matou no dia 5 e não no dia 4, por exemplo. Isto vai ser permanentemente incógnito.